você não ficou brava? Então ela deu uma risadinha, abafada, e disse: sabe qual é o motivo que eu não deixava você ter um robô? Não. Vou te contar uma coisa. Eu fui uma das melhores do torneio de robôs. Então, cadê o seu robô? Eu, antes da oficina, criando histórias, né, eu já tentava escrever algumas coisas, às vezes poema, alguma coisa assim, né, uma coisa mais ou menos nesse tipo. E aí foi o que eu até achei bem bom, porque eu já tinha na minha cabeça para fazer isso. Então, quando a oficina veio aqui na escola, eu fiquei mais motivado ainda a continuar fazendo. A ideia nasceu quando a gente começou a escrever o nosso livro, O Incrível Mundo dos Nenes, há uns quase 10 anos atrás. Quando a gente terminou o livro, a gente se deu conta da facilidade que a gente tem em criar personagens. E a partir daí a gente pensou em criar uma oficina de criação de personagens. Só que quando a gente terminou de montar a oficina, a gente se deu conta que a gente tinha que criar uma história para esse personagem. E a partir daí nasceu a oficina, né? E a gente pensou exatamente nesse público, dos 10 aos 13, que é um público que está mais liberado para criar, que cria sem preocupações de certo ou errado, eles se jogam na aventura. Que queria matar seu tio por ter aprisionado ele dentro do livro? Em Nova York havia um rapaz de 16 anos que queria ser cientista. Bem mais puxado para fantasia, assim. Se tu dá uma olhada na minha história, é fantasioso e meio que uma aventura, sabe? Então aventura, assim. Kaito tem cabelos pretos e olhos marrons. Ele se sentia mal por ser o único na cidade que não tinha um robô. A oficina, ela começa com a gente já de cara perguntando para eles quem já criou história, o que eles acham que é uma história, porque isso já traz o aluno para dentro da oficina. E a partir daí a gente mostra que a gente cria histórias desde a época do Homem das Cavernas. E daí a gente mostra para eles que naquela época era com desenhos, depois a gente passa a época que os viajantes contavam as histórias, até chegar na pergunta crucial, que é qual é o elemento principal de uma história. E daí a maioria, às vezes demora um pouquinho, mas sai a resposta que é o personagem principal. E a partir daí a gente mostra para eles como que o personagem principal é criado, a importância de pensar como ele é fisicamente, psicologicamente, o que ele quer, porque o que ele quer é que vai mover a história. Depois dessa explanação do personagem principal, a gente entra no antagonista, explicando que ele pode ser um vilão, uma situação e também uma força da natureza. E a partir daí a gente entra no esquema, que a gente divide a história em começo, meio e fim, mas explica que dentro do começo, além de apresentar o personagem principal, o que ele quer, o antagonista, é legal ter alguma ação que faça o personagem entrar na história. A partir daquilo a história começa. História nós fomos inventando. Nós queríamos construir uma história legal, divertida e fizemos aquela. Sobre duas pessoas que eram com opostos diferentes e para tentar ficar junto, dar uma mudada. Trazendo a oficina para cá, a gente está instigando eles a movimentar o lado direito do cérebro, que é o lado da criatividade. E eles não, como é um pessoal que não tem muito acesso a esse tipo de oportunidade, de poder colocar isso no papel, criar histórias, quebrar alguns bloqueios e timidez. Então, isso tudo junto acaba instigando a ter um resultado bem interessante. Acho legal, né? Porque tipo, aqui é um lugar que tem poucas oportunidades e sempre uma oportunidade nova é interessante. Foi muito bom, né? E dar uma oportunidade para quem gosta, como eu. E às vezes a pessoa ela tem a vontade, só que ela não sabe como começar. Então eu acho que já deu para dar uma noção como é a base de uma história. É muito gratificante, eles nos procuram no corredor, nós já temos mais algumas ideias, já podemos colocar no caderno, o que a gente faz com o caderno é de vocês, pode escrever o que vocês quiserem. Então isso é muito gratificante, é a recompensa que não tem preço. Cada turma, cada aluno que traz uma história é um presente para a gente, porque eles colocam um pouco de si, um pouco da vida deles, um pouco do sonho deles, e eles trazem isso de uma maneira que a gente nunca espera que vai ser tão rico, né? E normalmente depois disso eles acabam querendo ver filmes de uma outra maneira, ler livros, eles querem escrever melhor, eles querem se comunicar melhor.
Então sempre é uma surpresa e cada turma nos traz um elemento diferente. Em Busca da Verdade, dos autores e Anderson. Ben é um garoto de 18 anos que vive triste, que foi adotado por seus padrinhos, mas ele não sabe disso e acaba descobrindo. Mas é gratificante saber que eles estão podendo se expressar, acho que e a gente escutar eles, ter esse momento de escutar o que a criança, o que a adolescente está ali querendo falar, né? Escutar é o mais importante.